Glória a Deus. Irmãos, bom dia mais uma vez, amém? Glória a Deus. Como combinei com o pastor, a gente tem uma hora especial e eu escolhi um tema para a gente conversar esta manhã, que é sobre a armadura de Deus, amém? A armadura de Deus. A Bíblia do pastor, estamos gravando nossa aula, né? Vamos fazer uma oração para ficar gravada em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esta manhã tão especial na tua casa, na sua presença. Meu Pai querido, abre nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender, Senhor amado, a tua santa palavra. Abençoa cada vida que está aqui com desejo ardente de te conhecer, Senhor. Abençoa essa escola bíblica dominical e que a cada dia, Senhor, ela possa crescer mais e mais, com pessoas sedentas e famintas em te conhecer. E nós te agradecemos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou ler para os irmãos um texto que fala sobre a armadura de Deus, que está lá na carta de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Aí eu vou ler, aí a gente vai esmiuçar versículo por versículo, tá bom? Eu gosto de aula participativa, então assim, façam perguntas, podem falar sobre a experiência de vocês. Então a gente vai ler o primeiro texto para a gente entender. Diz assim a palavra do Senhor: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, esse texto do apóstolo Paulo aos Efésios, né, e hoje serve para nós, ele vai fazer um comparativo para explicar para o povo da época sobre a guerra espiritual. O que ele fez? Ele fez um comparativo com a armadura do soldado. Você sempre gosta de repetir. A gente gosta de falar assim: a igreja é um hospital. Mas o hospital é um lugar de doente, né? Agora, a Bíblia toda me fala que, na verdade, nós fazemos parte de um exército. Olha que diferença, né? Entre um hospital cheio de doentes e um exército onde tem soldados. Muitas vezes feridos, precisando de cura, sim, mas ele não vai ficar prostrado nem doente, ele vai ser arregimentado, vai ser treinado para a batalha, entendeu? E na época, para explicar para os irmãos, na época, a respeito dessa batalha, o que ele fez? Ele pegou um exemplo, né, um comparativo com a armadura dos soldados, entendeu? Hoje, claro, a polícia, nosso exército não usa esse tipo de roupa, né? A gente vê, a gente vai pensar que eu falo, carnaval. Mas naquela época, o soldado romano, ele usava essa roupa. Na roupa do soldado tinha capacete, couraça, cinto, espada, escudo e as sandálias, como está no desenho que vocês estão vendo aí. Então ele aproveitou, né, que o soldado romano figurava um guerreiro, um batalhador. Ele fez uma comparação com o que Deus tinha de arma em nossas mãos. Amém? Então a gente vai entrar nas peças. Só que antes, eu queria falar para vocês, nessa primeira parte do versículo, ele fala assim: irmãos,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que significa? Muitas pessoas tentam vencer as batalhas do dia a dia na força do seu braço. Porque eu tenho estudo, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho força. Não. A Bíblia fala que a nossa força não pode se pautar nisso. A nossa força tem que vir do Senhor e na força do poder do braço dele e não no nosso. A gente não pode confiar na nossa própria força. Temos que nos fortalecer no Senhor, buscando a sua presença. Aí ele prossegue dizendo assim, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se ele colocou para nós nos protegermos das astutas ciladas do diabo, o que significa? Que o diabo é astuto e ele arma cilada para nós. Isso é fato. Tem pessoas que negam a existência do diabo. Ele é uma figura inventada. Não, meus irmãos, a Bíblia fala que ele existe. Ele é um ser que existe. Ele não é tão poderoso quanto Deus, mas ele tem poder. Não podemos subestimar o inimigo, né? Não podemos subestimar a inteligência dele e as astutas ciladas que ele arma contra o povo de Deus. Então, não devemos ter medo do diabo, mas também não podemos dizer que ele não é nada. Ele tem poder, né? Poder o quê? De enganar, de armar cilada, de preparar coisas para fazer a pessoa cair. E a gente vai ver as armas que ele usa para desanimar o povo de Deus, para poder tirar as pessoas da presença de Deus, que é contra essas armas que o apóstolo Paulo fala para a gente se armar. Entendeu? Todos nós somos sujeitos. Mas a pessoa pensa assim, o pastor é super pastor, super apóstolo, super bispo. Gente, são os mais visados. Porque pensa, se o diabo derruba um membro que não tem expressão, que está só um membro, não causa tanto estrago na vida da pessoa. Mas se ele pega um líder, quantas pessoas não vão atrás, né? Quantas histórias a gente já escutou de grandes líderes que alcançavam multidões. Daqui a pouco vem o diabo e a pessoa está lá em adultério, está lá na prostituição, pegando flagrante, roubando. Então assim, por que a pessoa caiu? Porque deixou brecha, as astutas ciladas do diabo enganar e leva multidões. Porque a pessoa vai olhar e fala assim, puxa, você quer um servo de Deus? Então eu vou mais para a igreja, para que serve Jesus? Se ele que era grandão caiu, imagina eu, não é verdade? Então assim, é muito sério. Essa passagem aqui é muito forte, é guerra mesmo, que a gente tem que saber como o diabo trabalha para que a gente também não caia. Porque a Bíblia fala assim, quem está em pé, ore para que não caia. Quem pode dizer, eu nunca pecarei, nunca cairei? O diabo é isso, ele está te olhando assim, 24 horas por dia, sabe sua fraqueza. E é ali que ele vai atacar. E a gente vai aprender como fechar essas brechas em nome de Jesus. Né? Só vou terminar assim, depois eu vou abrir todo mundo falando, tá bom? Assim. Aí todo mundo vai poder comentar. Aí ele fala aqui uma coisa importante, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí você fala assim, o diabo nos lugares celestiais, no céu. Vocês sabiam que, na verdade, o maligno, ele está nos ares. Entendeu? O pessoal fala assim, o diabo está embaixo da terra. Não, ele está nos ares. E isso pode ser comprovado. Lembra que nós estamos estudando Daniel? Que ele orou, e disse que a oração dele estava sendo impedida de subir, porque o diabo estava impedindo ali. Então, o que acontece? Quando você está orando, nos ares, aqui, no espiritual, nos ares, existem espíritos. Se a gente pudesse ver, acho que a gente até desmaiava de terror. Se a gente pudesse ver, sabe, os diabos, demônios olhando para nossa cara com raiva, assim, né? Eles estão aqui. Então, por isso que às vezes você vai orar, você sente um peso, uma preguiça, né? Aquele peso, aquele sono, você vai ler a Bíblia, você começa com aquele sono, começa a embaralhar na sua vista, você não consegue ler, você vai orar, você dorme. Aí você chega em casa, tá querendo orar, buscar a palavra, daqui a pouco você fala assim, não, agora eu vou assistir uma televisão, um filme. Você fica até 2, 3 da manhã assistindo, não dorme, né? Fica batendo papo, mas quando vai fazer uma coisa que é espiritual, vem sono, vem preguiça, vem se embaralha, você começa a ler, começa a não entender.
guerra espiritual. E a gente tem que saber que isso existe. Por quê? Porque a gente tem que lutar contra, sabe? Você vai para qualquer lugar, você está bem, ou para a igreja, vem desânimo, uma preguiça, um peso, parece que você está carregando um monte de pedra nas costas. Por quê? Tudo o inimigo provocando isso para que você não venha. E depois aquele dia que você vai vir arrastado, é aquele dia que Deus tem a bênção para derramar sobre a sua vida. Então a gente tem que aprender a lutar contra isso, a lutar contra a nossa própria carne. A carne, você quer, por exemplo, você propõe um jejum. Gente, eu cheguei até a sonhar que eu estava comendo, eu acordava triste, falei, Deus, eu estou em jejum. Eu comi aí eu acordava assim, ainda estou em jejum. É guerra. Quando você faz propósito de jejum, você sonha com comida, você quer ler a Bíblia, um baralho, dá sono, sabe? Aí você vai fazer qualquer outra coisa e está esperta, atenta, não acontece nada. Então, por que tem essa resistência? Por que acontecem essas coisas? Porque existe um mundo espiritual do mal que não quer que você aprenda a palavra de Deus. Porque você aprendendo a palavra de Deus, você se torna uma pessoa liberta, né? Você consegue discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, você na sua vida, né? E você se aproxima cada vez mais de Deus. Então, um dos focos do inimigo, o inimigo não está preocupado se você está vindo ou não na igreja, não está preocupado se você está vindo ou não, se você dá o dízimo ou não, ele está preocupado em te afastar de Deus. Na sua vida pessoal, ele está preocupado em te afastar do Senhor, do seu dia a dia. Porque ele fala assim para a igreja, levantar a mão, glorificar a Deus, eu estou muito crente, só dentro da igreja. E no dia a dia de mostrar que a gente é cristão. Então ele está ao redor, buscando quem possa carregar, ele está ali rondando, sondando a sua vida ali, para te afastar o quê? Da presença dele. E a pior coisa que tem na vida é alguém vir para a igreja afastado de Deus. Só vê o corpo, né? Só vê o corpo. A mente está em outro lugar. Então, a gente precisa tomar uma posição na nossa vida de quem nós somos no reino de Deus. Quem eu sou no reino de Deus? Fui chamada para quê? Né? Sou um soldado e eu vou guerrear. Estamos em guerra? Vou ser treinado pelo Senhor. Eu vou ser treinado. Eu vou entrar na batalha, vou entrar nessa guerra, porque eu sei que Deus vai me guardar. E nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque o diabo não vai nos vencer. Então, ele fala assim, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, não temos que lutar contra as pessoas. Sabe gente que nem te conhece e não vai com a sua cara? Não gosta fulano. Ele me conhece, sabe que eu sou uma pessoa boa, que eu trabalho, honro meu pai, minha mãe. Sabe assim? Mas do nada a pessoa não gosta de você. Não é ela. Entendeu? Não é ela. Você não tem que lutar contra a pessoa. Você tem que lutar contra o que está nela. Entendeu? É o que está nela que não gosta de você. E não tem sentido. Você não conhece a pessoa e, não gosto de fulano. Por que não gosta? Então a gente tem que discernir essas coisas, tomar muito cuidado, né? Sabendo que a nossa luta, se alguém te afronta, se alguém te humilha, quer te humilhar porque você é crente, porque você vai para a igreja, porque você lê a Bíblia, né? E tem pessoas que tiram o sarro pesado mesmo, né? Assim, debocham, desdenham da nossa fé, né? A nossa luta não é contrária, porque o dia que ela tiver encontro com Jesus, como um dia nós tivemos, ela vai ser a primeira a estar na igreja, não é verdade? Então assim, a pessoa nós temos que ter discernimento de que não é ela, é o que está nela. Então a nossa luta não é contra a pessoa, é contra o que está nela. Começa a orar. Por que a Bíblia fala para orar para os nossos inimigos? Né? Mas ele me odeia. Não, ore por ele, ame ele, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está sendo influenciado pelas hostes malignas. Nós vamos começar a orar. Quando você menos espera, já está aí, só te abraçando, te amando, sabe? Então a gente tem que entender que a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra o mundo espiritual da maldade, tá? Da maldade, eles são maus, não tem bondade neles. E eles estão aqui, nos lugares celestiais. Eles estão invisíveis, mas eles estão lutando contra nós. Eles não podem nos tocar, porque a Bíblia fala que o mundo não pode nos tocar, mas eles procuram brechinha. O diabo não precisa de uma porta para entrar, ele precisa de uma brechinha. Uma portinha, um buraquinho que ele encontra, ele vai ali. Então, é isso que ele vai nos alertar nesta manhã. Aí ele fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau
e havendo feito tudo, ficar firmes. Gente, já viu gente que luta com coragem, com bravura? Aí você tem alguém enfermo na sua família, você vai lá, fica no hospital, dorme, vai trabalhar e aguenta plantão chato e vai, e ora, jejum, busca. A hora que você recebe a vitória, que as coisas acabam, a pessoa ela desanima, sabe? Assim, ela fica, parece que, sabe, acabou a luta, ela acaba afrouxando e acaba amolecendo, sabe assim? E às vezes até caindo da fé, fala, você lutou tanto. Por que isso acontece? Já viu gente que volta da guerra? É que a gente não tem, graças a Deus, nosso país é um país livre, a gente não tem muitas dessas experiências. Mas se você vê os soldados que voltam da guerra nos Estados Unidos, luta, quando eles voltam, eles são afastados, são até aposentados. Por quê? Fica com depressão, entendeu? Lutou, né? Lutou na guerra ali, matou, fez, defendeu a pátria. Quando volta, você pensa assim, você é reconhecido pela minha pátria, é até reconhecido mesmo. Só que quando ele cai em si, começa a cair em depressão, começa a lembrar das coisas, tá entendendo? Então isso, gente, é normal de acontecer, tá? Às vezes na batalha, se essa batalha é tão grande na sua vida, na sua família, você está ali lutando, vindo para a igreja, orando, buscando, jejuando, quando você recebe a vitória, parece que aí você desanima, sabe? Tem gente que a gente fala assim, poxa vida, eu não estou tão fervoroso, parece que esfriou na fé. Isso é normal de acontecer, tá? Mas a gente tem que saber que isso acontece para quê? A gente lutar contra, entendeu? Então Deus, a Bíblia, ela nos revela como nós somos, ela não floreia, sabe? A Bíblia, ela bota a gente na frente do espelho e fala, você precisa de Deus, você precisa de revestimento, você precisa lutar, as setas malignas vão vir, você vai até quase cair, mas você tem como se levantar. Você está entendendo? Então assim, ela nos desnuda. Na verdade, a gente pensa que a gente é alguma coisa, a Bíblia fala, você não é nada, você não pode fazer nada, né? Então é gostoso a gente aprender sobre isso, porque não somos super crentes, né? Não somos super-heróis, não somos pessoas que acham, não estamos sujeitas a todas as coisas deste mundo, estamos assim, somos carne e osso, sabe? Somos falhos, não é toda hora que a gente tem fé, né? E isso não tem mal nenhum nisso, assim, a gente não tá aqui para fingir uma máscara de que não, toda hora, né? 24 horas por dia, mas uma fé fervorosa, não é nada. Tem dia que você acorda, você não quer nem orar, porque você vai dormir, você deita no travesseiro, Deus, obrigado por esse dia novo, sabe? É complicado. Então assim, é bom a gente saber disso, por quê? Porque nós temos que viver a palavra. Quando eu estiver fraco, eu vou buscar fortalecimento em Deus. Me fortalece, Senhor, me ajuda, me cobre com teu sangue. E aqui a gente vai aprender todas as peças da armadura para a gente poder ter em nossas vidas, para a gente poder vencer todo o mal. Amém? E hoje o tema é esse. Nós vamos aprender a vencer o mal. Porque você querendo ou não, o mal existe. Não é verdade? Querendo ou não, a gente olha na televisão, sai na rua, o mal ele está aí, tá aí. Como que a gente vence esse mal? A gente aprende a armaduras dele da palavra de Deus. Amém? Então ele coloca assim, portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, a gente vai falar sobre a verdade, né? O que é cingir? É botar o cinto da verdade, sabe? O cinto da verdade, meus queridos, é a gente ter uma vida completa e sincera diante de Deus. Amém? Muitos não entendem por que Deus amava Davi. Adúltero, né? Armou para matar o servo dele, fez tanta coisa errada, né? Mas a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Mas ele era tão falho, tão pecador. Mas Davi tinha uma coisa que nós devemos ter também. Ele era sincero. Ele errava, mas ele chegava em Deus e falava, eu errei, eu sou pecador, eu fiz. Ele se arrependia do que ele fazia. Mas ele era sincero. Ele não ia diante de Deus com hipocrisia, né? Do tipo assim, eu sou santo, sou servo de Deus, cheio de erro nas costas e não assume. Entendeu? O próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra,
comia com os pecadores. A Bíblia fala que ele comia com a prostituta, com o coletor de imposto, ladrão, com os doentes, tudo lá. Ele estava no meio de todo mundo ali. Mas uma coisa que deixava Jesus irritado era o hipócrita. O hipócrita Jesus não suportava. O que era o hipócrita? Por exemplo, o maior exemplo que eu gosto de dar é aqueles que a senhorinha ia para a sinagoga todo sábado, encurvadinha. E ela ia encurvada porque tinha um espírito ruim nas costas dela. E aí, Jesus vem e cura ela no sábado. Ao invés do povo ficar feliz, meu Deus, ela foi curada. Né? Que bênção, ela está liberta dessa enfermidade, desse encurvamento das costas. Aí vem os hipócritas. Oxe, 7 dias tem a semana de me curar justo no sábado, que a gente não pode fazer nada? Em vez de se alegrar, né? Em vez de se alegrar que ela foi curada, não. 7 dias tem a semana, por isso eu me curar ela justamente no sábado. Ninguém se alegrou com a cura da mulher. Entendeu? Então assim, a hipocrisia, Deus não se agrada. Então, por mais pecador que nós sejamos, vamos apresentar todos diante do Senhor. Gente, tem gente que tem vícios, tem pecados escondidos que é duro de libertar. Sabe? Tem pessoas que têm pecados, por exemplo, viciados em pornografia, viciados no cigarro, viciados na bebida, viciados em muitas coisas que a pessoa ela luta para todo mundo de fora ninguém vê, mas ela tem uma luta interior. Ela tem que aprender, ela não precisa esconder, ela pode esconder de todo mundo, mas não tem como esconder de Deus. E quando a pessoa é sincera, fala, Senhor, eu tenho essa falha, eu tenho esse pecado que eu não consigo me libertar. Pede ajuda para Deus e Ele começa a trabalhar para te ajudar a libertar, entendeu? Então o que Deus ama? A sinceridade do coração. Ele ama quando a gente assume, Senhor, eu tenho essa falha, Senhor, eu não consigo perdoar, a pessoa me fez mal, sabe? Eu sei que o Senhor falou para perdoar os inimigos, para amar os inimigos. Senhor, eu não consigo amar, não consigo amar aquela pessoa. Eu olho para ela com ódio. Eu sei que o ódio não é de Deus. Vocês estão percebendo que o pecado ele vai muito além do que matar e roubar? São coisas pequenas, a Bíblia chama de raposinhas, né? Que vai consumindo ali, né? Então assim, cada um sabe de si, cada um sabe do seu pecado, mas uma coisa você tem que saber, que se você abre o seu coração e é sincero diante de Deus, essa verdade vai ser uma arma na sua mão contra as acusações do inimigo. Porque ele vai falar assim, tá tomando ceia, aí lá na sua casa fumando um cigarrinho, vem um acusador. Aí você vai falar assim, eu sou lavado e remida no sangue de Jesus, já pedi perdão do meu pecado e eu sei que Ele vai me libertar. Vocês estão percebendo a diferença? Porque o inimigo vem acusar para deixar você prostrado e tirar da presença dele. Mas quando você usa a verdade, fala assim, Satanás, eu contei para o meu Deus o meu pecado, a minha dificuldade, e Ele já me perdoou. E eu sei que eu estou num processo de libertação e eu vou ser liberta. Olha que diferença. Vocês estão percebendo como que a verdade é usada como arma contra o inimigo? É muito forte. Então ele fala que assim, ó, vida completa, vamos sentir, né, colocar o cinto da verdade e da sinceridade diante de Deus. Amém? Segunda peça da armadura, couraça da justiça. Gente, quem é que não gosta quando se faz justiça? Fala a verdade. Qual que é para você o sentido de justiça? Né? Quando você passa por uma situação e você é injustiçado, não é horrível? Puxa vida, não é justo. Eu fiz o mesmo serviço que a outra ali e vai ganhar mais e eu menos. Não é horrível você se sentir injustiçado? Fala, puxa vida, eu fiz tanto, me dediquei tanto, sabe? E você, então assim, a gente tem que ter em nosso coração, eu coloquei assim, ó, justiça é o princípio de dar a cada um o que ele é devido, com equilíbrio, correção e respeito aos direitos das pessoas. Na tradição cristã, a justiça é uma virtude ligada à vontade firme de dar ao outro o que lhe é devido.
Em Efésios 6, ela aparece na imagem de couraça da justiça, como uma proteção espiritual e o sinal de uma vida íntegra. Né? Como é bom a gente ter uma vida íntegra, que ninguém pode apontar um dedo para a sua vida, sabe? Falar mal de você, te apontar alguma coisa, por quê? Porque conhece a sua integridade, né? Então, assim, a justiça de Deus, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. Às vezes, você é injustiçado numa situação, só que se você tiver sobre a sua vida a justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele vai fazer justiça para você. Tá entendendo? Nós temos que ter essa segurança de que o mundo pode estar todo contra você, sendo injusto. Mas quando você tem a justiça de Deus sobre a sua vida, você sabe que mais cedo ou mais tarde vai vir a justiça sobre a sua vida. Ter essa segurança e essa confiança. Eu não estou por abrir aqui as coisas que eu já passei na vida, de ser injustiçada e passar assim, tipo, 10 anos e eu ser justiçada, sabe assim? Deus fazer justiça é coisa tremenda e Ele faz. Se você confiar nele, Senhor, eu creio, confio na sua justiça, eu sei que eu sou protegida pelo Senhor, ela vem e aparece. É tremendo, tremendo, tremendo. Então, uma das armas que nós temos que ter na nossa vida é isso, é a justiça. Seja justo com as pessoas, né? Dá a cada um. Contratou, paga, sabe? Combinou, cumpra. Imagina, se o pastor me convida para dar uma aula hoje, eu mando com ele. Hoje foi a justiça, não é verdade? Já vi, irmãos, eu confio em você, né? Que você mandou comigo e tal. Então a gente tem que ter a justiça em nossas vidas e confiar principalmente na justiça de Deus. A justiça tem que fazer parte da nossa vida. Amém? A outra peça da armadura é calçar os pés com o evangelho da paz. Nós precisamos estar em prontidão, tá? Para andar e anunciar o evangelho, né? A mensagem de Cristo. Porque a mensagem de Cristo, meus irmãos, é a única que liberta. Por que o povo na época de Jesus ficou surpreso com ele quando ele apareceu? Porque ninguém fazia naquela época o que Jesus fazia. Não havia quem curasse os enfermos e não tinha quem expulsasse demônios. Está entendendo? Não tinha. Então, quando Jesus surgiu, curando os enfermos, expulsando demônios, eles viram realmente que Deus estava com ele, porque só quem vinha da parte de Deus podia fazer tais coisas, né? Então, a gente tem que anunciar este evangelho que vem para libertar as pessoas. O evangelho de Cristo, meus irmãos, não é mais uma religião. Vocês estão entendendo? Se você abrir na internet, coloca assim: quantas religiões tem no mundo? É incontável de religião. É incontável, não tem como contar. Existem as principais, né? Budismo, espiritismo, cristianismo. Mas é incontáveis quantas religiões tem no mundo. Só que nós temos que entender uma coisa: nós não somos mais uma religião. Nós somos de Cristo. Então, a mensagem do Evangelho é levar essa boa notícia para todas as pessoas de um Cristo que liberta dos demônios, cura os enfermos, te perdoa os seus pecados e te leva para o céu. Está entendendo a diferença? Quando a gente entende que nós não somos mais um religioso no mundo e que nós pregamos a um Deus vivo, gente, nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos. Amém? Por que em muitos países, em muitos lugares, se você chegar com a Bíblia na mão, as pessoas torcem o nariz? Muitos líderes não querem que a gente leia a Bíblia, não querem. Por quê? Porque é um livro que liberta as pessoas, é uma leitura que é a palavra de Deus que liberta as pessoas. Não é a placa da igreja, não é porque estamos da metodista, ou que é da quadrangular, que é da Assembleia de Deus, que é a placa que vai salvar a vida da pessoa. É Cristo, nós somos de Jesus. É importante termos um lugar para congregar? Muito importante. No tempo de Jesus não tinha lei, não tinha controle, não tinha fiscalização. Hoje, por que nós temos que ter placa? Temos que ter placa, CNPJ, temos que seguir a regra do país. Isso também é bíblico, isso é certo da gente fazer, porque você colocar 100, 200 pessoas num lugar, não ter uma área de escape, não ter um extintor de incêndio, né?
É complicado. Mas a igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo é além. A igreja de Cristo somos nós, cristãos, lavados no sangue do Cordeiro. Onde nós colocarmos nosso pé, a Bíblia fala, anunciem. Está na feira, está no serviço, está na escola, onde você estiver. Essa semana a gente teve uma experiência de visitar uma amiga e nós conversando lá na padaria, pedindo pão lá. Foi a gente falar em oração, já veio um homem lá. Desculpa incomodar, porque vocês falaram a palavra oração. Eu falei, a gente é crente, de evangélico. Ele falou assim, olhem pelo meu filho, por favor, ele está no hospital, não está muito bem. Olhem por ele, aí deu lá o nome do filho dele e tal. Aí foi para minha amiga, que coisa linda. A gente fala, conversando sobre alguns problemas da igreja em si, né? Porque como ela é solteira, tem filhos, ela sofre preconceito por causa disso, não querem dar cargo para ela por causa disso. E eu falei para ela, você está vendo? Deus quer isso, que a gente saia das quatro paredes e converse sobre ele, porque as pessoas estão sedentas de Deus. O que nós temos aqui dentro é uma riqueza tão grande que o mundo lá fora está sedento. Eu falei para ela, que probabilidade tinha alguém de conversar com a gente hoje? E ele veio só porque ouviu a palavra oração, e a gente ficou tão feliz com isso. Então vocês percebem, o mundo carece de Deus. Então, uma das armaduras que nós temos né, colocar no pé, onde você colocar o seu pezinho, anuncie o Evangelho da Paz, anuncie o Evangelho do Reino, anuncie o Evangelho de Cristo. As pessoas estão precisando. E esse anunciar é uma das armas que nós temos. Estão percebendo as armas que Deus colocando em nossa mão? Verdade, uma vida sincera de Deus, bem sincera. Justiça, uma vida de integridade, justa. Terceiro, caminhar calçando os pés, o Evangelho da Paz, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Gente, a pior coisa é alguém comentar assim, você vai naquela igreja ali, vai lá na casa dela, vai lá no prédio dela, misericórdia. É pior que o diabo. Não é verdade? Tem gente que às vezes é assim. Na igreja a pessoa pode dar uma olhadinha na cabeça. Mas em casa, com os amigos, no trabalho, né? Quer me conhecer? Vai lá onde eu moro, pergunta de mim lá no bairro, pergunta no serviço, pergunta como que é o nosso comportamento. As pessoas não falam, sabe que nós somos verdadeiros servos de Deus, estamos dando testemunho? Então é muito sério. E o nosso comportamento, cala a boca do inimigo. Quando alguém vai falar, Miguel, não fale com Miguel, é inteiro. Conheça a vida dele, se é um pai respeitoso, isso aqui honesto. Está entendendo? A arma que nós temos na mão são armas para calar a boca do inimigo. E ele não tem brecha para colocar em nossa vida. Bem? Aí outra peça da armadura que ele fala aqui, escudo da fé. Gente, a fé da gente, a Bíblia fala que é como um escudo. O inimigo, ele trabalha com insetos. Ele vai lançando dardos. Se te pegar, pegou. Agora, se você tem a fé, e você embraça essa fé, e a hora que ele lança a seta, você joga com o escudo, o que acontece com a lança? Ela vem e cai. Está entendendo? Então, ele vai trabalhar. O que são as setas, muitas vezes? São palavras, né? As pessoas lançam palavras contra a nossa vida para abalar a nossa fé, para nos diminuir, dizer que a gente não é nada, você não presta, você não tem capacidade, né? Ele vai lançando setas malignas. De repente você está na igreja e você sentiu, Deus te curou de uma enfermidade. Estou sendo aqui curada, em nome de Jesus, eu recebi a minha cura. Aí você dobrou a esquina, lá vem ele. Será? Acho que não. Aí vem o sintoma. Vai voltando tudo. Não fui curada não. Você está entendendo? Vem as setas malignas. Para quê? Para derrubar a gente, para abalar a nossa fé. Às vezes é uma fofoca, às vezes é algo que vem para realmente tirar você da estrutura, sabe? Te deixar para baixo, te deixar desanimado, vem algum comentário, alguma coisa assim, sabe? Setas vêm o dia inteiro. Só que se você tiver a fé, o escudo da fé, o que vai acontecer? Vai vir a seta maligna e vai cair por terra em nome de Jesus. Então você vai aprender a parar de dar um ouvido e fazer uma fofoca, meu irmão não quero nem ouvir. Vamos falar as coisas de Deus? Você ficou sabendo
aconteceu isso lá com a vizinha. Não quero saber. Vamos orar por ela? Vamos orar, já mais apanhei por causa disso. Mãozinho com isso. Eu estava na sede lá em São Paulo. A irmã veio falar mal de outra. Eu falei, senhor, irmãzinho, vamos orar por ela. Que orar o quê? No caso, apanhei. Falei, oxi. Falei, meu Deus, você sabe que nem todos estão preparados? No caso, quem você menos espera, vem a fúria, né? Mas nós temos que ser persistentes. Então, meus queridos, vai vir seta maligna, vai te desanimar, vai falar que você não é capaz, que você não é nada, sabe? Que o que você vai fazer não vai crescer, não vai prosperar, sabe? Contra essas setas malignas, nós temos que usar o quê? A fé, né? Até quando o inimigo fala, você não é nem digno de tomar ceia, você não é nem digno de estar na igreja. Eu sou pecador mesmo. Eu sou pecador, mas eu sou lavado no sangue de Jesus. Não é pelo meu mérito, é pela graça. Eu não fui recebida por Jesus porque eu sou bonita, porque eu sou rica, porque... Não, nada disso. Eu fui recebida por Jesus porque o sangue dele me lavou. Você entende a diferença? Então, olha, quando você usa a fé como um escudo, a seta assim, aí chega uma hora e ele para. Porque ele fala, tem mais o que falar com essa pessoa, porque eu falo lá, né? Tá guerreando e colocando isso tudo para baixo, mas a gente tem que vigiar em todo tempo. Todo tempo. Você pode ter certeza. Você vai fazer algo para Deus, às vezes você faz. Uma vez eu fiz um cachorro quente, eu trabalhava com um morador de rua. Olha, vou falar a verdade para vocês. Aquela sexta-feira eu caprichei. Eu coloquei tanto tempero naquele molho, sabe assim? Eu fiz com tanto amor, nossa, tanto tempero, mas com aquele molho, olha, sem modéstia nenhuma, ficou delicioso. Entrou a moradora para comer. Meu pai tá lá. Eu dei para minha madrasta, minha mãe não dá nada. E eu aqui, comi esse cachorro. Ela desdenhou do cachorro quente. Aí eu falei, meu Deus, eu fiz com tanto amor, tanto capricho. Ela está desdenhando aqui comendo esse cachorro quente aqui. Aí eu, ai Senhor, fiquei triste, sabe? Mas eu pensei comigo, falei, olha a seta, né? Eu fiz tanto amor, tanto carinho, e a pessoa veio e falou uma coisa para te entristecer. Vocês estão percebendo que as setas vêm? Né? Você faz com tanto carinho, tanto capricho, você faz, aí veio e comenta, ai que boa, que esquisita, aí comida, sabe? Mas aí vai te entristecer. Mas quando você está no braço a Deus da fé, você escuta, você rebate e aquilo não entra no seu coração. Vocês estão entendendo? A gente tem que rebater para que isso não entre no nosso coração. De 50, não gostou? Mas os 49 amaram, ficaram felizes, ai gostoso, posso repetir? Amém. Vocês entendem? Porque a gente pensa assim que o inimigo vai vir chifrudo com um tridente. Não, ele vem nas coisas sutis. Ele vem, né? Como diz o outro, um sapatinho de algodão. Ele vem um sapatinho de algodão. Aproveitando uma brechinha para te entristecer, para lançar seta, para você te desanimar. Então a gente tem que vigiar. É o tempo todo. Vigiar. E ó, escudo da fé. Ele vem te acusar, você bate com as coisas. Eu sou pecador mesmo, eu sou lavado no sangue de Jesus, sabe, não é pelo meu mérito, é pela graça de Deus, e você vai levando a vida armado, no nome de Jesus. Aí ele fala aqui, ó, coloque uma das armas também que nós temos, irmãos, é o capacete da salvação. Eu pergunto para vocês aqui nessa tarde, nessa manhã. Você tem certeza da sua salvação? Ô glória, agora a gente crente, ó. Glória a Deus. É isso aí. É isso. Ter certeza. Nós temos que ter certeza. Você esquece que você vai para o céu? Não sei não, meus irmãos. Não podemos pensar isso, até descansar no Senhor, isso mesmo. Não podemos duvidar de que somos salvos. Não somos perfeitos. Ser salvo não vai ser perfeito. Nós temos nossas imperfeições, nossas falhas. Mas eu tenho que ter a certeza que se eu estou aqui agora, não aparece um louco, me dá um tiro e eu morro. Eu tenho que ter certeza que eu vou para o céu, eu estarei com Jesus. Sabia. Mas eu tenho que ter essa certeza
essa convicção de que nós somos salvos. Porque se a gente não tem essa convicção, que Jesus nós queremos levar para as outras pessoas? Que convicção? Que evangelismo nós vamos fazer? Que discipulado? Por quê? A igreja está aberta. Por que dos porquês, sabe? Nós temos que ter essa convicção que somos salvos. E isso, meus queridos, não tem nada a ver, às vezes, as pessoas nos têm como pessoas arrogantes, né? Só vocês que têm razão. Não, não tem razão, mas eu vou mostrar para você. Esse livro tem a razão. Este livro tem a razão. Se você não crê, busque a Deus. Eu falo para as pessoas, eu te desafio. Você buscar Deus com sinceridade e falar assim, Deus, se o Senhor existe, se revele a mim como o Senhor é verdadeiramente. Se revele para mim. Abra o seu coração. Não crie um Deus para você. Muitas pessoas hoje, elas criam deuses para elas. Ah, o meu Deus deixa eu beber. Ah, o meu Deus deixa eu fumar. O meu Deus deixa eu fazer um monte de coisa. O seu Deus. Mas e o Deus da Bíblia? Então, ore a Deus para você conhecer o Deus da Bíblia. Para que Ele se revele a você. E Ele se revela. E aí a pessoa tem aquele encontro com Jesus. Depois que ela tem esse encontro, meus queridos, você pode até, né, envergar, a pessoa foi abalada, desanimar, né? Eu não gosto da palavra desviado, porque desviado é o diabo que não vai voltar nunca mais para o caminho. Mas você pode até envergar, mas você não quer, porque você está enraizado na palavra. Sabe assim, eu conheço gente que está na rua, afastado da igreja, mas que tem temor de Deus no coração, sabe assim? A pessoa tem temor, ele fala assim, aí ele vai lá, eu tô sujo, eu tô na droga, sabe? Ele tem aquele temor, né? Embora Deus receba ele sem se arrepender, mas ele tem aquele temor, sabe? Aquele que conhece mesmo o Deus da Bíblia, ele não tem outro Deus para ele servir, não tem outra religião para ele servir, porque Jesus é a própria religião. A palavra religião significa religar. Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia não fala que Adão andava com Deus no jardim, eles não tinham comunhão. Quando o pecado entrou, essa comunhão foi quebrada, né? Foi quebrada. Quem uniu o homem a Deus de novo? Jesus. Entendeu? Ele é a verdadeira religião, porque ele nos religa com Deus. Vocês estão percebendo que é mais profundo do que simplesmente só ir para a igreja? É mais profundo. O vir para a igreja é um encontro de cristãos, um encontro de pessoas que amam Jesus e que entendem a palavra, que compreendem e que valorizam o que Ele fez por nós na cruz. É um encontro, é um congregar, é um encontro de irmãos de fé. Vamos trocar experiências, vamos orar uns pelos outros, porque a Bíblia fala, mas um está fraquinho, o outro vai lá, sustenta o outro, suporta o outro. Quando a Bíblia fala assim, suportai-vos em amor, não é assim, eu vou com a sua cara, mas eu te suporto, tá? Não é nesse sentido, é de ser suporte, mesmo jeito que essa aqui, ó, tá fazendo um suporte para mim, ó, tá suportando, eu tenho que ser suporte para o meu irmão que tá mais fraquinho, e outros vão me suportar comigo, porque às vezes eu tô meio fezinha meio caidinha, meio desanimadinha. Aí eu vou lá, ora por mim, aí você chega na igreja, Deus faz uma palavra, usa uma criança, usa um louvor, você é abastecido daquela fé, você é enchido da presença de Deus, você vai sair daqui vitorioso. Vocês estão entendendo? Então assim, o ser cristão é mais profundo. Então nós temos que realmente ter a certeza da nossa salvação. E não é pecado ter dúvida não, viu? Não é pecado ter dúvida. Mas será que eu sou salvo mesmo? Será? Busca em Deus, busca na palavra, busca orientação com os pastores, sabe? Busca conhecer a Deus. Uma coisa que em 10 anos que eu trabalhei na comunidade, eu nunca fiz. Não faço. Eu não faço apelo. Sabe apelo? Quem quer aceitar Jesus? Por quê? Eu descobri que o apelo foi criado há 200 anos atrás, não é do tempo dos apóstolos. O apelo foi criado por um herói da fé chamado Charles Finney. E ele tinha um banco na igreja, que era o banco dos desesperados, tem nome lá. Então quem queria aceitar a fé ficava naquele banco. Ele fazia o culto e no final ele atendia essas pessoas para ensinar sobre a fé que elas queriam aceitar e receber.
Só que ele fazia isso individualmente. Só que a igreja foi crescendo, e ele morreu. Aí, para encurtar, em vez de eu fazer um tratamento individual com cada um, eles faziam tudo de baseada. Então, por exemplo, é fácil você ter um grupo de 1000 pessoas sem aceitar Jesus, só porque levantou a mão e recebeu Jesus. Não é assim. Aceitar Jesus, na verdade, não é nem ele, a gente que aceita ele, né? É ele que nos aceita, né? É você receber a palavra, crer na palavra e acreditar que Jesus Cristo morreu para te salvar. Aquele sacrifício foi para você. Se você não entende isso, que fé você abraçou? Né? Ah, mas eu gosto do louvor, eu gosto de ouvir a palavra. Mas você é um convertido a Cristo? Você se converteu realmente a Jesus Cristo? Então, a pessoa precisa passar por esse processo de conversão. Então, eu prefiro que a pessoa venha o tempo que precisar, na escola bíblica, no culto, venha ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você vai escutando, a palavra de Deus vai entrando. Vai chegar um momento que você vai ter condição de falar. É essa fé que eu quero abraçar. É esses mandamentos que eu quero obedecer. Eu quero seguir esse Jesus. Eu quero obedecer a sua palavra. Gente, se não tiver essa presença, nunca mais na presença de Deus. Pode vir qualquer pessoa pregar, se ela pregar uma heresia, pregar algo fora da palavra. Você pode não ser um pastor, ter um título, um cargo. Você é um membro da igreja de Cristo. Quando a pessoa prega uma coisa fora da palavra, já desperta o sininho. Opa, ela está falando, isso aqui não está na Bíblia não, isso aqui não está na palavra não, sabe, eu louvo a Deus que minhas crianças, eu ensinei tanto Bíblia, aparece um pregador que falou uma abobrinha, já faz algumas, olha tudo com a minha cara, tia, tá meio fora aí, tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, falei, ouve tudo, retém o que é bom, que não presta, jogar fora. Entendeu? A gente aprende a ficar esperto com as coisas, sabe? E eu louvo a Deus que tanto em São Paulo quanto aqui, gente, a gente só tem que agradecer. Os nossos pastores só pregam a Bíblia, sabe? Você vai em lugares, eles querem fazer o copo de água virar poção mágica, sabe? Ah, esqueci, cuidado, bebe a água. Gente, não tem fundamento na palavra, sabe? Tem coisas que não tem. Ah, você tem que dar tanto de dinheiro. Onde está isso na Bíblia? Você tem que comprar a bênção. Né? Deus não é um banco que você deposita e ele te devolve com juros e correção monetária. Não é verdade? Nós ajudamos na obra, cooperamos com o nosso dinheiro, que não é nosso, ele nos deu tudo. Cooperamos na obra de Deus por amor, sabendo, semeando no lugar. Que se as portas estiverem abertas, ó, quantas pessoas podem entrar e conhecer a palavra através dessa porta aberta, né? A gente não abre a porta da nossa casa para qualquer um, não é verdade? Vamos ser sinceros. Sabe, se você escancar a porta da sua casa e fala, vem aqui comigo ouvir um louvor, vem aqui ouvir a Bíblia comigo, você não faz isso. Mas existem lugares que você pode semear e estarem abertos para você o quê? Para que a palavra seja pregada e as pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Então, para a gente chegar nesse nível, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Como eu falei, não é pecado ter dúvida. Mas tem gente que tem dúvida, fala, poxa vida, será que eu tenho, mesmo que eu sou um salvo de Jesus? Procura conhecer a Deus, conhecer a palavra, busca a orientação do pastor, sabe? Mas tenha a certeza que se daqui um minuto você fechar seus olhinhos, tenha a certeza para onde você vai. Pior coisa na vida é você viver insegura, não sabendo para onde vai. Aí o inimigo vem, começa a lançar setas, você fica pensando, nossa, eu sou um pecador, eu não mereço o céu, eu vou queimar no inferno. Sabe? Fica com essa vida atormentada. Não, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Eu louvo tanto a Deus que eu já contei para vocês aqui que eu fui no velório que o morto estava rindo. E o morto, eu preguei para ele um mês antes, eu falei tudo. Fiz ele pedir perdão, falei de Jesus, falei da salvação. E ele morreu sorrindo. E aí, todo mundo chorando lá, e as crianças dele, 2 meninos pequenos, no meio da água lá. Tia, meu pai tá feliz? Meu pai tá feliz? Eu falei, com certeza. Esse eu não tenho dúvida que está no céu. Ele fechou o olhinho aqui na terra, mas o olhinho espiritual dele já olhou a figura de Jesus. Ele está
feliz. Então o próprio morto me ajudou a pregar. Eu falei assim, gente, vocês querem morrer nessa alegria? Eu também, eu quero morrer sorrindo. Quero música triste do meu lado, eu quero música alegre, porque eu sou do céu. Gente, a melhor coisa da vida é nós termos essa convicção. Sabe? As testemunhas de Jeová, eles não é que eles não choram, mas eles não sofrem igual nós, né? Exatamente. Eles não têm esse sentimento, né? Não tem sentimento. Então, assim, é muito sério, irmãos, uma das armas poderosas que nós temos como cristãos na nossa mão, que a Bíblia fala, é a certeza da nossa salvação. Porque quem pode garantir se vai estar vivo amanhã? Quem pode? Vocês viram o terremoto da Venezuela? Gente do céu! Quem quer imaginar você estar na sua casa ali, dormindo, assistindo a televisão, daqui a pouco a sua casa está no chão. As suas coisas que você comprou com tanto esforço, tanto sacrifício, está no chão. E quantos morreram embaixo daqueles escombros? Será que estavam preparadas? Será que nós estamos preparados? Nós temos que estar preparados. Ah, mas eu sou tão novinho, só tenho 10 anos, tenho uma vida toda para frente. A gente não sabe quando a criançada que morre, né? Bebê, criança 10, 15, 20, jovens, hoje os jovens, está mandando tantos jovens. Recebi tanta notícia no Facebook essa semana de mulheres novas, sabe, morrendo. Eu falei, Jesus, temos que nos preocupar, sabe? Temos que estar em alerta. Não deixar de viver, né? Temos que trabalhar, temos que comprar as coisas, comer, cuidar da nossa família, educar os filhos, honrar pai e mãe. Temos que viver uma vida, mas não esquecermos da nossa salvação. Não desligar do céu, né? Então, uma das áreas que ele fala aqui é nós termos a certeza da nossa salvação, sabe? É muito bom a gente ouvir pregação do nosso dia a dia, como nos comportar, como devemos ser como patrões, empregados, pai, mãe, filho. A Bíblia tem manual de comportamento para tudo. Mas de tempos em tempos temos que voltar nas primeiras pregações sobre a salvação, sabe? A certeza de nós sermos salvos em Jesus. Porque essa é uma das armas que eu coloco na nossa mão. E a última arma que ele coloca na nossa mão é a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Amém? Que é poderosa, né? Porque ela é uma arma de defesa. Quando o inimigo vier te atacar e falar para você do seu passado, mas você deu uma escola bíblica, você é pecadora. Quando ele for te acusar, você fala assim, eu fui mesmo, mas eu estou lavarinha ainda no sangue de Jesus. Satanás está jogando na minha cara o meu passado, vão jogar na sua cara o seu futuro. Você será lançado no lago de fogo e enxofre. Está entendendo? Então, a palavra de Deus, uma vez contou uma coisa pra gente, fiquei muito triste, eu chorei a semana inteira. Chorei. E eu estava errada, por isso que eu chorei mais ainda. Eu estava na Kombi e eu coloquei 2 pessoas atrás, não tinha banco. E a polícia me parou. Só que a polícia queria suborno. E eu fiquei nervosa assim. Por que eu percebi que ele queria dinheiro? Porque ele não olhou o meu extintor e ele botou a cara assim e falou assim: pneu careca, extintor vencido. Aí eu, como assim extintor vencido? O senhor nem olhou? Trocado o espelho. Nem olhou, o espelho estava todo trocado. Nem olhou, o extintor está vencido. Extintor vencido. Aí eu falei, é dinheiro. Aí eu estava com um amigo atrás, ele pegou todo o dinheiro assim. Ai, Senhor, perdoa. Corta essa parte aqui, pastor. Aí o meu amigo deu o dinheiro. Aí o Roberto foi lá, como eu estava errada, ele não pediu para abrir a parte de trás, ele não viu que eu estava errada atrás, não viu. Ele não furou. Aí ele furou. Aí eu sei que foi lá, aí botou o dinheiro no bolso dele. Ai, gente, eu estava muito batida, não vai na minha vez. Eu fui mal. Falei, Deus, não posso contribuir para a corrupção. Eu estou contribuindo para a corrupção. Falei, não, mas eu estou errada, Deus, não tem. Eu fiquei muito mal, gente. Chorei assim, meu Deus, vai dar acusação. Eu estava muito combatido, Senhor, não recorda a minha vida, eu fiquei inferno. Aí fiquei muito mal, de verdade. Fiquei mal, chorei. Sabe o que casado foi aqui que teve ceia? Eu cheguei em casa, quebrei o pau. Parecia que um cão. O Senhor, eu sei que o Ivan precisava, mas eu fiz um escarcel que depois
nem ia voltar mais. Aí eu falei, Senhor, eu exagerei, mas por que eu fui tomar Santa Ceia? Mas foi um negócio tão... Você está percebendo? Gente, você está Eu percebendo? peguei, gente. É o nosso dia a dia. Sabe o que me salvou? Sabe o que me curou? Aqui, ó. Espada do Espírito. A palavra de Deus veio bem forte no meu coração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele estava me condenando. E esse versículo da palavra me curou. Entendeu? Vocês estão entendendo? Gente, é o nosso dia a dia. Eu ainda estou com memória. Cada vez que eu penso. Viu? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês estão percebendo? A palavra de Deus, o estudo da palavra, o conhecer a palavra de Deus, ela vem para nos curar. Então, quando vier o acusador, quando você se sentir enfraquecido, para tudo na nossa vida, nós temos que usar essa espada. Gente, e a espada é arma de defesa. Ela não é arma de ataque, né? Eu não vou sair pela rua, nos lugares, enfiando a Bíblia na... Ó, você tem que engolir a minha fé. Você tem que engolir o que eu creio. Não, dá vontade às vezes, né? Quando a gente se converte, a gente está naquele primeiro amor, nossa, a gente quer arrachar a cabeça da pessoa no meio e enfiar a Bíblia dentro, né? Mas a espada é arma de defesa. Quando a pessoa vier falar, você vai... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. E não precisa ser violento não, viu? Não precisa de ser violento não. Louvado seja Deus que eu tive a oportunidade de pregar para pessoas assim, homossexuais que vieram me perguntar sobre o que a Bíblia falava sobre eles, e eu poder, sabe, pegar a espada e ó, cortar. A pessoa chegar e falar assim, meu Deus, será que é a salvação para mim? Porque só fala coisas pesadas, né, sobre esse assunto. Aí Deus deu sabedoria e a própria espada que me cura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Nos limpar de toda a nossa iniquidade. Então, assim, a espada fere e ao mesmo tempo ela cura. Está entendendo? Então, assim, não precisamos rebater as pessoas no sentido de agressividade, de grosseria. Não. Falando a palavra, olha, eu não vou te julgar, eu não vou te acusar, mas eu vou falar para você o que eu creio na palavra. A minha fé é baseada nessa palavra. Posso ler para você? Você está entendendo? Você está lá, na espada da pessoa. Mas como você vai falar isso num casamento que o negócio é aí, você, não sei, só deve que ela olhava assim, eu tenho que tirar para mim. Mas isso quando você fala num casamento, uma discussão, você fala da Bíblia. Não. Por exemplo, Sabe? não, na verdade é assim. Por exemplo, Você exagerei. Isso está te dando remorso. Então, por isso, vou usar a palavra de Deus para te ajudar. Viu como é bom ter espada do Espírito na mão? Vou usar a própria palavra para te ajudar. Tiago 5. Se algum de vós, Vilma, tem falta de sabedoria, a sabedoria é importante, falar o que convém, falar. Tem momentos que a Bíblia fala assim, pregue em tempo e fora de tempo. Vai ter hora que você fora de tempo. Mas tem momentos que tem que ter sabedoria, né? Mas se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance o rosto, e ser-lhe-á dada. Gente, a sabedoria é um dos pedidos que você pode fazer para Deus e sempre vai te dar. Aí você pede qualquer outra coisa, Deus não te dá. Você fica assim, Deus, eu não recebi essa bênção. Mas a sabedoria está escrito aqui, ser-lhe-á dada. Então, em todo tempo, pede sabedoria. Sabedoria ao abrir a boca e sabedoria para fechar a boca. Tem momentos que
que nos meus últimos dias lá na comunidade, que a gente já estava com tudo fechado lá, eu preguei mais com a boca fechada do que com a boca aberta. Por quê? Teve um brigueiro lá, um monte de reação, xingamento, tal. O que eu fiz? Fiquei com a boca fechada. Eu vou falar o quê? Obrigar? Não. Então eu senti que eu preguei mais o evangelho com a boca fechada do que com a boca aberta. Porque entrar em discussões inúteis, bate-boca, tá entendendo? Não tem horas. A pessoa quer brigar, você vai usar o teu silêncio. Entendeu? Então nós temos que pedir o quê? Sabedoria. E Deus dá. Fala pra você, Deus dá. Sabedoria. Senhor, como que eu vou alcançar aquela vida? Como que eu vou responder como convém? Né? Como que eu vou falar? Peça a Deus um momento, uma oportunidade, sabe? Ah, não deu para falar ali naquela hora, Senhor, prepare um outro momento que eu possa conversar com a pessoa, entendeu? Isso dos adolescentes é tudo fase, tudo fase. Eu já tive fase também, nessa área, já fui adolescente também, fase de não vou casar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, olha, eu falava assim, não vou casar com gente que tem filho. E minha língua de verde e amarelo. E hoje eu praticamente tenho uma filha, uma neta, que é mais do meu sangue, assim, né? Então, assim, tem coisa que a gente fala que é bobo, né? A gente fala umas bobagens na vida que não tem nada a ver, né? É fase, tudo fase. Então, assim, a gente tem que pedir realmente sabedoria para Deus em todo o tempo. Sabe, se a gente quer alcançar, puxa vida, olha, aí tem uma idosa, católica, poxa. Se eu não der sabedoria para falar algo para ela que desperte a atenção dela, uma curiosidade para ela ler a palavra, sabe? Mas sabedoria é o tempo todo, meus irmãos, é o tempo todo. Porque por mais conhecimento que a gente tenha, tem que vir algo de cima. Sabe assim? Por mais conhecimento que você tenha da Bíblia, que estudou, quem estuda, fica 5, 6 anos no seminário, estuda muito da palavra, né? Sabe muito da palavra. Mas às vezes não tem aquela sabedoria para ensinar aquela pessoa. Entendeu? Nós temos que ter sabedoria para alcançar as crianças, sabedoria para alcançar um idoso, um religioso. Né? Quando você vai falar da Bíblia, Jesus é uma pessoa religiosa, ela vai falar para você, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho, mas eu não tenho certeza da salvação. Nem sabe onde vai quando morrer. Está entendendo? Então você vai bater em muitas situações que você vai pedir antes para Deus. Sabe que na Bíblia começa a pedir. Todo dia, todo dia. Vai ser uma nova Vilma. Não, já nasceu, mas tem que comer mais outra vez que nasceu. Mas eu vou te dar sabedoria. Você vai ver, gente, e a sabedoria que vem do alto é tão maravilhosa, tão incrível, que você fala assim, meu Deus, como que veio essa ideia? Como que surgiu? Eu pego para Deus que Ele dá, sabe? Ele dá. Eu pedi muita sabedoria, principalmente com a netinha. Acontece algumas coisinhas assim, aí eu falo para Deus me dá sabedoria para falar com ela da maneira que convém, da maneira certa, e graças a Deus tem produzido efeitos, sabe? É incrível. Então, é um exercício diário. É diário. Aí eu falo assim, não é porque eu tô indo pra igreja não que você não vai falar que eu posso ficar nervoso. Mas vai falar por você. Deixa eu falar. Não, você não vai falar. Você nunca fala, então agora você vai deixar eu falar tudo. E não vem falar da igreja. Já corto ele. É complicado. Porque o povo quer jogar a igreja, né? Sabe? Você vai pra igreja, eu sei que você não vai pra igreja. Você vai buscar o que na igreja. Então você vê que engraçado, é uma acusação, né? É uma seta. Você Então, não pode eu fazer queria nada, acusar, você eu vai já pra falo. igreja. Já corta. Mas a gente não é perfeito, a gente é imperfeito. Pode vir para a igreja. E a igreja, justamente, é o lugar dos imperfeitos. Né? A gente fala assim, depois que eu paro de fumar, beber, eu vou para a igreja. Não, vem de você tá, Deus quer os imperfeitos. Deus quer te consertar. Né? E as pessoas acham que a gente é perfeito, não pode se exaltar. Eu não atendi uma amiga que me liga de madrugada, sabe que eu estou trabalhando? Se eu dou um oi para ela já me liga. Ela liga no telefone. E eu não atendo, eu falo assim, não, 2, 3 horas da manhã, né? Meu filho, ela manda recado, eu não respondo na hora, a pessoa está trabalhando, eu vou responder depois. Você não responde minhas mensagens, você é uma pastora. Aí eu já, Deus, segura. Eu falei assim, eu posso ter o título, mas eu sou de carne e osso, eu tenho sono, eu fico cansada, então eu não tenho vontade de conversar, sabe assim? Então você não está naquela vontade, naquela disposição, sabe?
E conhecido a pessoa, você sabe o que ela vai falar? Roda, 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 roda. Aí eu falo, Jesus, me perdoa, Senhor, não dá. Então, assim, a pessoa que joga aquilo na sua cara, aí você, como se o pastor tivesse que estar atento 24 horas. E uma coisa que eu sempre falei para os irmãos, pastor 24 horas é só Jesus. Só. Você vai ligar para mim se eu estiver no banheiro, se eu estiver trabalhando, se eu estiver dormindo. Não adianta, gente. A gente não pode. Quero dizer para vocês desde o comecinho. Gente, estamos numa luta espiritual. Você acha que eu não tenho guerra com o diabo? Você vai ficar lutando com o irmão, ficar brigando com o irmão, vai discutindo com a pessoa. Falei, não, irmãos. Nós temos que ajudar uns aos outros. Claro, Deus preparou uns acima de nós para nos ensinar. Mas Deus pode despertar cada um aqui para ser um professor, para ser um líder, um mestre. Sabe, ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que parar com esse negócio. Deus não tem local lá, olha, esse aqui é privilegiado, esse aqui é mais que todo mundo. Não, nós somos todos iguais. Um precisa do outro. Eu preciso da oração de vocês. Eu oro por vocês. Nós podemos nos ajudar mutuamente, porque o mundo, o diabo não vem de serviço. A gente tem que, como a Bíblia fala, animar uns aos outros. Fica meio desanimadinho? Liga, vamos animar, vamos não desistir não. Vamos prosseguir. Ah, mas eu errei aqui. Não, vamos prosseguir, não vamos ficar nos acusando, sabe? Já basta o diabo nos acusar, sabe? Então nós temos que nos fortalecer. Agora, o que não pode é ficar jogando um jugo nas suas costas, que não é seu, sabe? Agora, imagina se eu aceito isso e fico com remorso. Meu Deus, ela falou que sou uma pastora. Tinha que entender ela. Não aceito. Eu sou ser humano, eu tenho sono, isso. Eu já gosto de dormir, sabe? Tenho meus problemas, tenho minhas questões. Quando eu posso, ajudo, fico lá 1 hora ouvindo, 2, 3 horas, sabe? Então a gente tem que ter discernimento das coisas também. Tem casos que é preciso sim, a gente abre mão da nossa vida, do nosso erro, do nosso ego, para ajudar. Mas tem hora que as pessoas não abusam um pouquinho, então a gente tem que saber guardar tudo. Tem para tudo também, tem que ter esse mancol, né? Também. Mas a pessoa que é muito, tem gente assim mimada, sabe? Mimada é tudo para mim, privilégio, não é assim, sabe? Nossa, eu nunca perturbei pastor nenhum na minha vida, sabe assim? Se eu me ligava com alguma coisa, era o último caso. Falava, ó, joelho no chão, meu pastor maior, Senhor, preciso. E sempre fui atendida, sabe? Então, isso chama-se maturidade espiritual. Temos que ser maduros, sabe? Tem que ter essa maturidade. Irmãos, imagina um soldado frouxo na guerra, não é verdade? O soldado está lá, ai, uma bomba, ai, uma granada, ai, uma explosão. Já imaginou um soldado assim? Não, não é verdade, né? Um soldado covarde, ai meu Deus, ai, vamos esconder aqui. Não, um soldado valente, ele se levanta, ele vai lá, no punho, cadê o inimigo? Cadê? Entendeu? É assim que nós temos que ser no mundo espiritual. É assim que a gente tem que ser. Deixa eu finalizar aqui. Então é isso, ó. O texto mostra que vencer tentativas e ataques espirituais não depende de força humana. Amém? Esse texto deixa bem claro que a nossa luta não é por força humana. Amém? Porque se fosse por força humana, né? Essa gente que é grandona, né? Tadinho dos fraquinhos, né? Assim, a gente quer que a gente combateria, mas não. A força do Senhor não está na força física, ela está no mundo espiritual. E ele fala aqui, ó, mas de uma vida sustentada pela verdade, justiça, fé, salvação, palavra. E ele termina o texto aqui dizendo o seguinte, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Né? Então não vamos passar o dia inteiro ajoelhado orando. Tem que trabalhar, tem que cozinhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, né? Mas é em espírito, em pensamento. Você está cozinhando, está fazendo comidinha, ali, você é ligada com Deus, sempre ligada com Deus. Em todo o tempo, orando, suplicando e vigiando isso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, intercedendo uns pelos outros. E por que por todos os santos? Por todos os santos. O que você entende que são os santos aqui? Somos nós. É que a gente associa muito
santo, o santo da igreja católica, com a imagem. Mas na verdade, santo é aquele que foi santificado pelo sangue de Jesus. Então toda vez que você olha na Bíblia, que o apóstolo fala, ore por todos os santos que estão na igreja na Judéia. Então nós somos os santos, entendeu? Porque somos santificados. É a mesma coisa o justo. Nós somos justos, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Existe um estudo muito lindo sobre justificação. Eu vou preparar para um pastor com oportunidade para a gente falar sobre isso. Gente, é a coisa mais linda quando você entende o que é ser justificado. É coisa linda. É aquele negócio, você tem uma dívida no banco. Aí você vai lá pagar. Quando você vai pagar, alguém chega para você e fala, sabe, alguém já pagou por você. Alguém já te justificou, já pagou a sua conta, entendeu? Então isso é justificação. Então quando ele fala assim, orar por todos os santos, quando você estiver aí na sua casa, no seu trabalho, você está ligado com Deus e lembrando, poxa, logo hoje é sexta, você está lá com meus irmãos, ô Senhor, abençoa a pastora Nancy, abençoa o Roberto, abençoa o pastor Pimberg, abençoa meu esposo, abençoa Fernando, abençoa Lolo. Você está intercedendo pelos santos. E aqui o apóstolo Paulo, como ele era humilde, né? Ele era o grande apóstolo Paulo, pregador de multidões, dos gentios, né? Graças a Deus ele teve a preocupação de pregar para quem não era judeu. Porque os apóstolos primeiros, eles queriam pregar só entre eles. Veio o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Só que ele, muitas cartas, ele escreveu para a igreja preso. Mas olha que ano, imagina, eu não passei por uma situação de prisão, né? Já conheci muita gente que foi presa e tal, mas fiquei pensando, que ano você tem que escrever carta para corrigir a igreja estando preso? É só Deus, e ele fazia isso. Ele, da prisão, chegava com os problemas da igreja para ele, e ele, não é assim, para, você que é gêmeo, não sai com a sua sogra, sabe, não faz bobagem na ceia, né? Porque na ceia, a ceia era cada um trazia um prato, né? Aí a gente trazia pratos ricos e outros pratos pobres. Só que quem trazia prato bom comia sozinho. Imagina, a gente fazia a ceia, traz um peru, come sozinho, faz um pãozinho com mortadela, você come um pãozinho com mortadela. Então aconteciam umas coisas muito estranhas. E ele ali com toda a paciência do mundo, corrigindo e tal. E ele estando preso. E ele pedia que a igreja orasse por ele para que ele tivesse liberdade, ousadia e intrepidez para pregar o evangelho, mesmo estando em cadeias. E mesmo estando enfermo, sabe que ele tinha uma enfermidade, e tem uma carta que ele fala assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu oro para que Deus cure vocês, mas vocês não ficam me criticando por eu ser doente. Entendeu? Então assim, o evangelho, ele é além da religiosidade. Irmãos, já teve situação que a gente estava tudo sem dinheiro. Pastor, por mim, todo desempregado, sem dinheiro, Deus, toca aqui, somos nós. E você orar para Deus prosperar. Deus fala assim, mas você também tá dura. Mas é assim, não é o seu poder, é o de Deus. Me lembra? É o de Deus. É essa consciência que nós temos que ter. Então, se você vai estar enferma, eu vim pedir oração para você curar. E você vai orar e ela vai ser curada. Está entendendo? Porque o poder não vem de nós. Minha querida, seja bem-vinda, viu? Pode ser aqui, seja bem-vinda, viu? O poder não vem de nós, o poder vem de Deus. Então, o inimigo pode acusar. Você está sentindo agora com de prosperidade? Você está precisando. O poder não é meu, Satanás, o poder é de Deus. Vocês estão entendendo, gente, como que no dia a dia nós podemos colocar essa palavra em prática? É tremendo. E eu oro a Deus que cada um de nós tenhamos essas experiências. Até as crianças. Porque as crianças são muito assediadas pelo inimigo. Já fui orar em ocupações que as crianças me abriram oração para mim. Tia, olha porque eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. O inimigo está lá no padrinho, está não sei aonde. E eu pegar todo mundo, ler essa palavra, que parece uma palavra forte de adulto, e você ensinar as crianças a serem pequenos soldados de Cristo, coisa mais linda. Então não tenha medo. Quando você sentir qualquer coisa que você vê que não é de Deus, você pode levantar sua mãozinha e ordenar: sai da minha casa em nome de Jesus. Não te aceita, eu sou lavado e limpo no sangue de Jesus.
sabe, você ensinar desde os mais pequenininhos a guerrear no espírito, ensinar elas a palavra, a buscar essas armas que são espirituais. Então, meus irmãos, eu tenho uma notícia para vocês, tá? Essa luta vai ser até o fim da nossa vida, tá? Ela não vai cessar, não vai cessar. Às vezes pensa assim, a pessoa orou por mim no domingo, eu estou blindada a semana inteira, chega na segunda-feira, vem aquela seta para te sustentar. Você vai lembrar da palavra, vai lembrar de todas essas peças da armadura, né? Vamos repetir para a gente encerrar. Então ele fala assim, ó, olha por mim, para que a palavra, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Você vê? Ele, preso, queria falar em liberdade, né? Ele pregava liberdade dentro da cadeia, para mostrar o quê? A verdadeira liberdade. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de pegar dentro de presídio. Gente, como tem gente livre dentro do presídio? Por incrível que pareça, eles estão com a grade material, mas o espírito está livre em Cristo. É a coisa mais linda. Quando eles aceitam Jesus de coração, né? Não é aqueles fingindo também, que a moça que eu estou convertido para ter privilégios, né? Mas aquele realmente que entendeu a mensagem da cruz, a pessoa pode estar presa em cadeias materiais, mas a alma dela está livre, ela está liberta em Cristo. E é nesse nível que nós precisamos chegar. Amém? A hora que cada um de nós chegar nesse nível de liberdade em Cristo, de ter a certeza da salvação, de entender que a palavra de Deus é poderosa, de que eu tenho que anunciar esse evangelho. Gente, nós vamos ganhar esse bairro de Jesus, a cidade, o Brasil, verdadeiramente para Cristo. Só que isso tem que partir de cada um de nós, essa convicção. Amém? Essa convicção. Tem religião, mas tem um monte por aí, mas a religião não salva, né? Quem salva é Jesus Cristo. Ele, as pessoas ou não, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu por nós na cruz, não foi em vão que Ele fez por nós temos que tomar posse dessa palavra para termos uma vida vitoriosa. Eu costumo dizer que até a morte do crente, mas morreu. Lá em São Paulo, uma igreja só, morreu os 4 pastores. Os líderes, os títulos, no mesmo dia, morreram no dia sindicato. A igreja, de um dia para a noite, ficou sem líder. Morreu uns 4, morreram. Foi derrota? Não, porque até a morte para o cristão é vitória. Porque morreu aqui, abriu os olhinhos e a obra continua. Colocaram outros pastores, outros irmãos, a obra de Deus continua. Mas nem a morte para o cristão é derrota. Não, a morte para o crente é vitória. Eu gostei de ver uma pessoa que falou assim, me deu um testemunho que falou assim, eu fui assaltado, onde botaram na minha cabeça. Aí eu só falei para ele assim, se você me matar, você só vai antecipar para mim a minha eternidade com Jesus. Eu ia mais para frente do céu, você só vai antecipar a minha eternidade com Jesus. Gente, vamos falar a verdade. Chegar nesse nível espiritual é forte. É forte você chegar e falar assim, puxa, eu posso ir partir a qualquer momento, eu vou estar com ele. Mas vamos buscar. E isso é individual. Não posso buscar por vocês, nem vocês por mim. É individual. É você, na sua intimidade com Deus, é você ali, você com o Senhor, né, buscando ter essa certeza. Mas eu falo uma coisa para vocês. Vamos procurar viver com certeza de todas as coisas, sabe? Com certeza da salvação, certeza de que essa palavra é poderosa, sabe? Mas você vai ver que a sua vida vai mudar os seus conceitos, mudar a maneira como você olha as coisas, sabe? E você vai ter uma vida feliz. Com luta. E luta a gente sempre vai ter, né? E a gente quando vai para Jesus, a luta dobra, porque a gente tem um inimigo no nosso pé. Mas louvado seja Deus, que se a gente está incomodando o inferno, porque a gente está agradando a Deus. Pior seria se a gente tivesse uma vida sem luta, sem nada. Você bota as barbinhas de molho e você fala, acho que eu estou meio inimigo, está muito feliz comigo. Eu falei, não, era que ele fique triste. Então vai vir certa, sabe? Semana passada eu chorei muito com as coisas que eu ouvi lá na igreja, sabe? Assim, chorei muito. Falei, Senhor, mas é essa seta maligna que vem para desanimar a gente, sabe? Aí a gente vê as lágrimas e quer saber, quem gostar de mim gostou, quem não gostar de mim preciso muito, vai se converter. Porque se quer ir pro céu, tem que me amar do jeito que eu sou. É que infelizmente as pessoas implicam comigo porque
porque acha que onde eu estou, eu vou atrair todos os mendigos da rua, todos os moradores de rua, quem dera, né? E não é bom isso, né? Vai chegar na fala do pastor que não iam nem mais na igreja, que nem a causa, sabe? Aí veio com uma cega maligna, eu falei, pensa toda precisa se converter, né? Mas eu fiquei pensando, que venha muito, todos, quer todo mundo. Travestidos, estrangeiros, todo mundo, quer todo mundo para Jesus. E quando chegar naquele grande dia, ninguém vai ter desculpa. Nem pregou para mim. Pregou sim, aquela pastora doida lá. Pregou sim. Então, gente, vamos ser felizes com Jesus, amém? Tem luta, se luta, sabe? Mas vamos usar de todas essas armaduras, todas essas peças das armaduras, vamos pedir sabedoria para Deus, vamos orar em todo o tempo, vamos ajudar uns aos outros em oração, amém? E vamos ter discernimento de espírito, porque as setas virão, sabe? Glória a Deus que a gente nunca tem aqui, sabe? Ciúme, inveja, sabe? Nada, a gente vem somar, que a gente fique feliz, sabe? Eu falei para o pastor, falei assim, nossa pastor, se eu fosse uma pessoa titular de igreja, eu ia ficar muito feliz de ver jovens toda sexta-feira, que é dia de balada, dia de curtir, cinema, namorar, e os jovens escolherem ir para a igreja, ler a Bíblia. Não tem que se alegrar, gente, não tem que se alegrar, entendeu? Mas as pessoas têm gente que não consegue ficar feliz com essas coisas, sabe? Eu fico pensando assim, eu tô triste. Depois eu fico pensando, mas a gente é privilegiado, vamos olhar para o lado bom das coisas e ficar feliz, sabe? E perseverar, porque a gente sabe onde nós vamos morar no futuro. E tem essa certeza em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, amém? Eu sei que a gente está no horário apertado, né? Porque o Paulo já vai ter o almoço, pronto. Mas assim, eu vou abrir rapidinho para quem quiser fazer um comentário breve sobre essa aula, ou alguma pergunta, ficou alguma dúvida, né? Porque a gente vai estar aqui sempre, a gente tira as dúvidas, tudo. Portanto, você não vai para casa sem dúvida, né? Te interrompi, mas agora pode falar que você vai tirar. É assim mesmo. Ele me perdoa todo dia. O diabo é o maior golpe da humanidade. Todo mundo sabe que o diabo é o pai da mentira. O maior golpe que ele deu na humanidade, infelizmente, 95% da mentira. De que ele não existe e de que o inferno é aqui. Ele existe e o inferno é aquele lugar onde só tem corrigido e beleza. Esse é o maior golpe que o diabo deu. Infelizmente, muita gente caiu nesse golpe. Eu estou vivendo no inferno. É errado, você não está vivendo no inferno. Nem uma faísquinha que vai ser lá. Por mais difícil que seja a tua situação aqui, nós temos certeza aonde nós vamos viver. E se fosse prosperidade sinônimo de bênção, o pessoal de Alphaville, o pessoal que mora no Rio, na Barra da Tijuca, era esse pessoal mais. Você tocou num ponto importante, gente. Uma das setas malignas, a gente pensa assim que Satanás veio com seta para te ferir, te atacar assim, né? Uma coisa estrondosa. Heresias. Heresia. O que é heresia? É você distorcer a palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo que o inferno existe, o que já vou falar? Não, imagina, um Deus amoroso vai lançar uma pessoa no inferno para viver eternamente queimando. Então ele entra com sutilezas, com heresias, desmontando a pregação do verdadeiro evangelho, entendeu? Por exemplo, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus Cristo é um profeta como outro qualquer, diminuindo o valor dele da palavra. Então, você vê, vai chegando com sutileza e acaba desanimando a pessoa, entendeu? A pessoa acaba não lutando mais, distorcendo a palavra, acaba não crendo na verdadeira palavra. Então, quando vierem com essas heresias, com essas palavras que vão diminuir, se você vai num lugar e para você ser salvo, além de você aceitar Jesus, tem que fazer mais alguma coisa, cai fora, entendeu? Gente, não precisa fazer nada. Mas você tem que aceitar Jesus e guardar o sábado. Você tem que aceitar Jesus e dar o dízimo. Tem que aceitar Jesus e fazer tal coisa. Não. Se você acrescenta alguma coisa, cai fora. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz já foi suficiente para a nossa salvação.
O restante que você tem que fazer é vida íntegra, coração reto, não seja mal para os outros, honrar pai e mãe. É o seu dia a dia que vai fazendo você conservar a sua salvação. Porque também você não vai receber Jesus e assim você vai sair matando, roubando. Ah, Deus já me perdoou mesmo. Não é assim, né? Não é assim. Então, aceitar Jesus é mudança de vida mesmo. Não é se tornar perfeito no dia para a noite, porque essa perfeição nunca ninguém vai chegar. Mas é procurar ser sincero diante de Deus, confessar as fraquezas, se arrepender dos pecados, é dia após dia. Até o dia que ele olhar pra gente e falar, tá madurinho, levar. Aí, foi. Amém? Mais alguém? Você quer comentar alguma coisa? Ficou claro, gente? Ficou claro? Amém? Glória a Deus. Outra coisa. Fazer uma... 574. E esse setembro, você não sabe, viu? Não, eu sei. Sabe onde que é setembro? É ali, ó. Ah, o pai falou que é aí, ó. A Viela? Não, pra descer. Obrigado. É só Não pode saber. sabedoria, Nicole, sabedoria. A coisa mais simples que Deus nos deu foi a salvação. Foi a salvação. Não precisamos de intermediários. Temos o sangue de Jesus. E uma das coisas que a respeito do que você falou sobre religiões, se vocês for para a Índia hoje, pode ir para a Índia hoje. Quem come carne de vaca? Quem gosta de carne de bistec? Na Índia, Não pode comer. não pode comer. Porque a vaca é sagrada. Não gosto. E não cuida da Só que coitada. é engraçado, eles têm a vaca como algo sagrado, mas eles não cuidam da vaca. Entendeu? Ela fica ali andando magrinha, não é tratada, mas é sagrada. É barata é sagrada, não é barata. Assim, há muito engano no mundo, muito engano e cegueira espiritual, sabe? Quem vem pegar essas pessoas? Só o Evangelho de Jesus. Só Jesus Cristo pode me libertar. Né? Vamos olhar para nós? Vamos. Gente, para vocês terem recebido essa palavra, ter ficado bem claro, qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, para a gente ter uma igreja boa. Porque a gente precisa ter uma igreja fortalecida na palavra. Amém? Não estamos preocupados com quantidade, mas com qualidade. A qualidade depois vem a quantidade. Mas se a gente começar certo, com o alicerce fortalecido, quem for chegando vai entrando nesse alicerce. Está entendendo? Isso é maravilhoso. Então, assim, é só o começo de uma grande história que nesse lugar eu tenho. Em nome de Jesus. Nossa, amém. Senhor, meu Pai, mais uma vez, obrigado. Meu Pai, mais uma vez, obrigado. Sim, meu Deus. Por nós estarmos nesse país. É verdade, Jesus. Obrigado. Obrigado, Brasil, Senhor. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Nós corremos o risco de, por estarmos com a tua palavra, correr o risco de ser morto ou ser triste. Oh, meu Deus. Obrigado pela liberdade. Sim, meu Deus. Obrigado pelo país que nós estamos. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu acredito na tua palavra. Por favor, olha para mim. Amém, Jesus. Glória a Eu Deus. acho que todo mundo já ouviu promessas de campanhas. O que tem? 8.300 promessas. Amém. Glória a Deus. Então temos que agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje. Oh, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pela Santa Jesus, meu Pai. Amém. Porque nós estamos agora nesse Cada momento, Pai. vida, meu Pai, que eles 5 para meio-dia, meu Pai. Estamos aqui aprendendo mais um pouco da tua palavra, meu Pai. Aleluia. Ô, meu Pai, para nós fazermos aquilo que o salmista falou. Aleluia. A tua palavra eu guardei no meu coração. Sim. Em nome de Jesus. Ô, meu Pai, que o Senhor nos dê um almoço abençoado. Sim. E logo mais à noite teremos um maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E abraçado, Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui em nós. E
Amém. Glória a Deus.